Então, consegue ouvir-me? Ok. Sim, podes sim, Délcio. Bem, só para complementar aqui a uns colegas, a dizer que a JavaScript é uma das principais tecnologias da World Wide Web, que é utilizada para desenvolvimento de Não websites. ouço muito bem, eh, Délcio. e agora, professor, Melhorou um bocadinho. Ok? Podes bem, falar? eu estava a dizer, né, complementando a definição dos colegas, JavaScript é uma das principais linguagens da World Wide Web para o desenvolvimento de páginas web interativas. E ela é utilizada tanto no lado do cliente como no lado do servidor. Ok. Bonito. Obrigada, João. Obrigada, Francisco. Obrigada, Délcio. Obrigada, Denilson. Não, Denilson acho que não. Ismael e Denilson também, sim. Muito obrigada. Falaram exatamente, é isso, exatamente. E muito bem, falaram bonito e muito bem. Tal como o João disse, o João praticamente falou tudo, que basicamente a JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, que é usada no client-side e também no server-side. E pronto, é uma linguagem que é de programação usada maioritariamente para adicionar também a interatividade e dinamismo nas páginas web. Hoje em dia ela também já é usada no back-end, isso com frameworks mais avançados, né, como o Node.js, para poder, para poder então ajudar no desenvolvimento do back-end. Ok? Todos certinhos. Ok. Tal como já falou, tal como já se disse, JavaScript é uma linguagem de programação de forma muito breve ou rápida, utilizada para poder criar alguma interatividade nas páginas web e também e as suas principais funções neste caso são adicionar interatividade aos websites, atualizar dinamicamente os conteúdos, validar dados em formulários antes de serem enviados ao servidor e também criar animações e experiências visuais, que vai ser um dos nossos focos principais. Ok. Então, basicamente, voltar aqui a repetir tudo que já foi dito. O JavaScript é uma linguagem também que é usada tanto no front e no back, né? Neste caso, e também, pronto, permite a interatividade no lado do cliente e também no lado do servidor, tal como já disse, usando o Node.js, entre outras ferramentas e frameworks mais avançados. E bem, vamos aqui continuar. Ok. Então, como é que nós podemos realmente adicionar ou então vincular ou integrar o JavaScript ao HTML? Bem, nós sabemos que tudo em HTML para ser inserido é a base de tags. E com o JavaScript não é diferente. Nós aqui temos duas formas, ou então três formas para podermos adicionar o nosso JavaScript. Sendo a primeira de forma interna, neste caso adicionando diretamente aos elementos do HTML. Neste caso temos aqui um exemplo onde nós adicionamos o JavaScript diretamente no botão, neste caso, onde nós temos aqui um evento, um clique, e temos uma função. Basicamente, quando o botão for clicado, vai aparecer ou vai apresentar uma alerta no nosso browser. Este é o primeiro método. O segundo método, a segunda forma para podermos inserir o JavaScript ao HTML ou integrar o JavaScript ao HTML é a partir de uma forma interna. Neste caso, por intermédio da tag script, onde nós inserimos todo o código JavaScript internamente ou entre a tag script, entre a tag de abertura e a tag de fechamento do JavaScript. E por último, temos um método externo, que é basicamente que nem o HTML, com CSS. Com CSS nós também podemos inserir o CSS internamente a partir
pronto, diretamente a partir do elemento. Também podemos inserir internamente com o style e com a tag style, e também podemos inserir isto de forma externa com a tag link. E neste caso aqui para o JavaScript nós temos ou usamos a tag script tal como internamente, porém o que muda aqui é que nós temos e devemos usar o atributo source ou src e informar o caminho do nosso documento JavaScript, e só depois podemos então seguir com o nosso código. Obviamente que neste documento deve ter o código JavaScript, né? Então, ok. Então, ok. Então, hoje vamos começar já com um exercício, até porque são coisas muito básicas, e vamos já começar aqui por abrir o VS Code. Então, deixa-me só abrir. Vai. E vamos começar com um exercício que basicamente vai ser o exemplo que nós tivemos anteriormente, que era criar uma interação simples para exibir uma mensagem assim que nós clicarmos no botão. Opa, só abrir aqui rapidamente. Vou usar aqui. E pronto. Ok. Seguinte. Ok. Porque. Oh, isto é da aula. Desculpem-me, essa da turma. Outra turma, mas pronto. Ok. Conseguem todos ver a tela perfeitamente, só para não acontecer o mesmo que aconteceu na sexta-feira? Ok, boa. Então vamos lá. Eu vou salvar este arquivo, vou começar por salvar e index. Hum. Ok. Por norma, a tag script deve estar sempre na tag body, não nunca no interior da tag head. Portanto, vamos lá começar por criar os nossos elementos HTML. Vamos criar um texto. Vamos começar com uma div. E nesta div eu vou colocar, preciso de um ID. Deixa eu colocar aqui um pé. Deixa eu colocar aqui um ID. E isso. Ok. Prontos. Ok. Vou colocar aqui o meu elemento. Neste caso, este parágrafo vai receber o nosso texto, até porque o nosso exercício diz que nós devemos criar uma interação que, ao clicarmos em um botão, exibe uma mensagem. Então, esta vai ser a nossa mensagem que vai ser exibida, e também vamos ter aqui o nosso button. Neste caso, aqui um exemplo, on click. Ok. E vamos exibir MSG, nossa função. Ok? Ok. Vamos começar do básico, que é
inserir a TypeScript a partir do nosso forma interna. Já que para poder gerir. Prontos. Function. Caso vamos criar. João, tens o microfone ligado. Ok, obrigada. Function, exibir message, a nossa função. E vamos pegar o nosso elemento pelo ID. Neste caso, get ID message. E vamos colocar dentro desse elemento exercício sobre JavaScript. Ok. E agora vamos executar o nosso código. Vamos fazer assim. Desta forma. Ok. Será aqui a tela? E agora vamos executar. E automaticamente a nossa mensagem foi apresentada. Agora passando para a explicação do código. Estes elementos já são o nosso pão de cada dia. Já conhecemos sobre as tags básicas. Também já falamos sobre os seletores de classe, seletores de ID. E agora vamos começar a usar também no JavaScript. Então, aqui no bottom, nós basicamente trabalhamos de duas formas para poder inserir o nosso código JavaScript, ou então, sim, usarmos o JavaScript no nosso código. A primeira forma foi diretamente no elemento, neste caso, utilizando um evento. Neste caso, um evento que permite tornar, ou então faz com que o nosso botão chame algum código JavaScript através pronto, um código que existe dentro de uma função JavaScript. E aqui temos uma função básica. A função em JavaScript tem esta característica. Começamos sempre com function, depois tem outros atributos, como static e outros atributos que vamos aprender de forma mais avançada. E temos aqui o nome da nossa função, e então a abertura de parênteses. Se nós pudéssemos passar aqui, por exemplo, quiséssemos passar um atributo, um valor, é aqui o local correto. E dentro desta função nós conseguimos basicamente pegar o nosso botão, porque obviamente que não basta simplesmente criarmos o botão, termos aqui um evento a chamar a função. Nós precisamos também instanciar este mesmo elemento dentro da função JavaScript para que possamos então retornar os dados corretos. E aqui temos basicamente o document. Isso. Sim, basicamente nós aqui temos o document que nos ajuda a pegar os elementos do nosso documento, na nossa folha. Depois temos o getElementById, que é basicamente um método, sim, o método correto, sim, o método que nos permite aceder, então ter acesso diretamente a um elemento JavaScript, através do ID, neste caso, através do nome que nós definimos aqui no ID. Por exemplo, nós aqui temos o nosso ID, é o MSG, onde é apresentada a imagem, neste caso. E então, conseguimos apresentar a nossa imagem ou o nosso texto de forma simples. Dúvidas? Até já retirei o código todo. Dúvidas? Ok, penso que não há dúvidas. Vamos Penso continuar. que até aqui nenhuma dúvida. Ok. Então vamos lá continuar. Estamos muito tarde hoje. Ok.
Sintaxe básica do JavaScript. Bem, basicamente já vimos a sintaxe básica e prontos. Ok. Mas tem que ter algo em conta que nós precisamos levar, obviamente. Em JavaScript é essencial nós escrevermos o código de uma forma eficaz. E aqui eu acho que eu já vi alguns códigos no grupo e alguns de vocês, pelo menos no HTML, não se importavam em usar caracteres maiúsculos, minúsculos e tudo era reconhecido. Mas em JavaScript, as coisas ao cenário o cenário é diferente. Porque o JavaScript usa uma característica ou possui algo chamado de case sensitive. Basicamente, é algo que faz a distinção entre os caracteres maiúsculos e minúsculos e, por norma, isso vão ver em outras linguagens mais avançadas como Java, não JavaScript, e JavaScript também. Prontos, as variáveis e outras coisas devem sempre ser no formato camel case. Camel case é um formato em que basicamente o primeiro caractere é minúsculo, o primeiro caractere da palavra é minúsculo, o primeiro caractere da segunda palavra junta, neste caso, é maiúsculo, e este é basicamente o modelo camel case. Por exemplo, temos aqui nome é diferente de nome, e pronto, as instruções devem, ou então podem, não devem, desculpa, não é obrigatório, podem terminar com ponto e vírgula. Neste caso, para versões mais novas. Eu vou voltar aqui no nosso exemplo. Vamos simplesmente fazer aqui um teste do camel case. Se eu colocar aqui document, começar aqui com get element by ID, colocar aqui ID, isto para JavaScript já é um problema. Então, evitem fazer isso, usem sempre deste jeito, no formato camel case. Pronto, basicamente, ok. Camel case é basicamente isso que eu estava aqui a dizer. O primeiro caractere sempre minúsculo, o primeiro da segunda palavra é maiúsculo, e assim adiante. Neste caso, apenas o primeiro caractere da primeira palavra é no formato minúsculo, então de forma minúscula. Ok. Variáveis. O que são variáveis? Para quem talvez esteja entrando agora no mundo da programação, uma variável é nada mais nada menos do que um elemento, então, pronto, uma palavra que nós definimos para poder armazenar as informações. E em JavaScript, as variáveis, pronto, são usadas para armazenar dados, neste caso, ou dados ou informações, e também prontos, nós temos várias formas para podermos declarar as variáveis em JavaScript. Temos o var, o let ou então o const, sendo que o const é para constantes. Ok? Temos aqui uma sintaxe básica de como declarar as variáveis. Temos aqui, por exemplo, o pi como uma variável constante, neste caso que não muda de valor. E temos também outras variáveis de vários tipos, né? Eu aconselho para quem está a entrar agora no mundo da programação pesquisar sobre tipos de dados e vai ser muito essencial e também para evitarmos assim dúvidas ou então que fiquem meio confusos. Ok. Sintaxe básica de JavaScript. Ainda continuamos aqui, ok. O JavaScript é dinâmico, ou seja, não é necessário especificar o tipo ao declarar uma variável. Para quem está a vir agora do C++, obviamente que nós não podemos lá definir uma variável sem usarmos os tipos de dados, como int, float, entre outros. E nós lá obrigatoriamente temos ou devemos selecionar então ou então definir o tipo de dado da variável. Aqui em JavaScript é diferente, não há necessidade de nós definirmos, por exemplo, temos aqui uma string, um número e também um booleano, podíamos ter também um caractere e pronto, não precisamos definir. Ele automaticamente
já reconhece, né? Então, qual é o tipo de dado? Operadores em JavaScript. Temos vários operadores. Para que é que servem esses operadores? Nós basicamente já ouvimos, durante a nossa vida toda, já tivemos, desde a iniciação tivemos, não sei se é iniciação, mas pronto, tivemos o contato com vários operadores. Neste caso, falávamos mais dos operadores aritméticos, onde tínhamos a soma, divisão, multiplicação, e o resto da divisão até que nem era assim tão falado, mas sim. E também temos, neste caso, o operador de comparação. Neste caso, temos vários tipos de operadores em JavaScript que vão servir para fazermos ou realizarmos eh, diversas operações, maioritariamente matemáticas e lógicas, e também de atribuição. Neste caso, vai rondar entre esse top 3. Bem, para que é que nós vamos usar esses operadores? Eu disse a princípio que o nosso foco aqui vai ser interatividade. E nós não vamos pensar que o JavaScript é simplesmente colocar uma alerta bonitinha e está tudo feito. Vamos precisar muitas vezes desses operadores para podermos, por exemplo, calcular prontos, a densidade, não, desculpem, eu estou aí. Prontos, calcular o valor para um determinado efeito, para uma determinada ação, para um determinado evento, e tudo isso é necessário ou é feito a partir também do, dos operadores aritméticos. Eu vou só recuar aqui, porque eu acho que eu estou aqui a ver o LED, e pode até ser um bocadinho confuso para alguns. Eu esqueci-me de falar também sobre a diferença entre esses dois, ou entre esses três. Eu falei sobre o const, não falei sobre o let e o var. Bem, o var, neste caso, a forma de declarar usando o var e o let, obviamente que as duas formas funcionam, mas há uma diferença. Para o let, neste caso, todas as variáveis que forem usadas ou declaradas usando, ou neste caso, com a ajuda ou auxílio do let, só podem ser acedidas, prontos, acedidas dentro do bloco de código onde as mesmas foram declaradas. Por exemplo, nós criamos uma função no nosso exercício anterior e naquela função, se nós usarmos o let, simplesmente, obviamente, nós simplesmente vamos conseguir usar aquela variável dentro daquela mesma função. Mas se nós usarmos o var, nós quisermos usar num escopo mais alargado, neste caso, durante a aplicação toda, nós vamos conseguir usar. Então, esta é a grande diferença entre o let e o var. Acho que um grande exemplo para quem está a sair do C novamente é basicamente a função, já não me lembro corretamente, mas nós tínhamos as variáveis globais e as variáveis locais. O let, neste caso, é para variáveis locais e o var é para variáveis globais. Então, ok, temos aqui os operadores de comparação, os operadores lógicos, de atribuição e os concatenadores. Ok. E temos também os concatenadores. Ok. Aqui também há uma tabelazita para poder falar sobre os tipos de dados. Já vimos aí algumas strings, no conjunto ou sequência de caracteres, e obviamente que uma string deve ser definida sempre dentro de aspas. Tal como nós vamos recuar aqui, temos, por exemplo, este nome foi declarado dentro de aspas, assim, então deve ser sempre com caractere, ou então com os elementos ou com tipos de dados do tipo string. Para números, temos números inteiros ou então decimais. Neste caso, podem ser representados os números inteiros por 2 ou mais, sei lá, enésimos caracteres. E para os decimais, temos que separa as dezenas e as unidades são o ponto, ou é o ponto neste caso. Temos aqui e pronto, é usado para também cálculo, pronto, o uso comum é para cálculos e valores quantitativos. Temos também o tipo de dado booleano, acho que tem aqui uma mensagem. Vai. Temos também o tipo de dado booleano, basicamente vai ser sempre o false e o true, neste caso 1 e 0. E também vamos usar bastante em condições, neste caso, ou em funções onde vai haver exigir basicamente o uso de condições.
Temos também o undefined, que basicamente é um valor padrão para todas as variáveis não inicializadas. Neste caso, sempre que nós não tivermos sempre que nós inicializarmos uma variável e não definirmos ou atribuirmos, desculpa, não atribuirmos um valor à mesma, ela vai ter sempre um elemento, então vai estar sempre definida como undefined. Em C, nós tínhamos, não era zero, era lixo da memória, mas pronto. Então, sim. E por último, temos aqui o null, que é um valor intencionalmente vazio. Neste caso, também é diferente do undefined, que define, neste caso, a ausência de valor. O null representa, então, define as variáveis que não possuem valores e prontos, né? Neste caso, representa vazio, né? Neste caso, não existe nada na variável. Ok. Estruturas condicionais. Para quem é novato, uma estrutura condicional basicamente define, pronto, é algo que tem a capacidade de tomar alguma decisão. Uma estrutura que através de alguns inputs ou então através de algumas condições consegue definir ou tomar uma decisão. E temos aqui o if, né? Que vai ser uma das estruturas condicionais que vamos usar. Temos também o else if e o else. Eu acho que, pelo menos aqui, eu acho que deixa-me cá ver se é algum novato. Pronto, acho que não. Mas pronto, basicamente é isso. Vamos usar bastante o if e o else para podermos tomar decisões. Isso vamos supor, temos aqui um exemplo. Se a idade, neste caso, se a idade, temos aqui uma variável definida com 18, né? Neste caso, a pessoa tem 18 anos. Neste caso, se a idade for menor a 18, vai apresentar menor de idade. Se não, e se neste caso, se a variável for maior ou igual a 18 e a idade for menor que 65, apresenta adulto. Neste caso, esta condição nós vimos aqui, este double E ou duplo é comercial, representa um operador lógico, que é basicamente um operador de comparação. Neste tipo de operador lógico, para o I, obrigatoriamente as duas condições devem ser iguais, ou então verdadeiras, desculpa, iguais não. As duas condições devem ser verdadeiras para que a decisão, ou então a condição seja verdadeira. Se a idade for menor que 18, então não pode ser menor, não pode ser menor, ou então a outra condição é anulada automaticamente. Temos também um outro operador que é o OU. O OU, basicamente, eu acho que não está aqui, mas só para frisarmos, o OU basicamente nos ajuda a definir aqui, também é similar ao I, mas basta que uma das condições seja verdadeira para que toda a condição seja verdadeira. Então, neste caso, no nosso exemplo, vamos apresentar então a mensagem que vai ser apresentada, neste caso, é o menor de idade. Ok? Então, vamos lá. Hum, vai. E agora temos também aqui uma estrutura condicional que é o switch case. Então, temos aqui, acho que não estava a usar outra tela. Temos aqui também uma estrutura condicional, que é o switch case. Basicamente, nos permite fazer a seleção através, neste caso, nós temos aqui a variável 3, neste caso representa um dos dias, e também a partir desta variável declarada, nós conseguimos usar esta estrutura, ele vai selecionando, né? Neste caso, vai selecionando, vai fazendo, pronto. O dia, neste caso, representa ou é equivalente ao dia 1, domingo, ao dia 2 ou ao dia 3. Nossa variável está declarada tem o valor 3. Neste caso, a saída vai ser terça-feira, não? Eu acho que tem algumas mensagens no chat.
Ok, desculpa, eu não estava a olhar para o chat. Ok, professora Melinda pede explicação um pouco sobre a função console log. Ok, ok. Bem, vejo que já aqui algumas explicações no chat, mas eu vou sim fazer questão de falar também sobre o console log. Bem, o console log é uma função uma função do JavaScript, neste caso, que serve para poder exibir informações na consola do navegador. Eu acho que, tal como o João e o Ismael e o Francisco e também o Garcia frisaram, eu acho que já aqui algumas vezes nós usamos as configurações ou então as definições, as ferramentas do utilizador. Eu acho que nesta aula ainda o Ismael fez questão de dizer que era a sua ferramenta favorita ou predileta. Então vamos aqui mencionar para podermos retirar todas as dúvidas. Era suposto verem isso melhor na prática, mas vamos usar aqui as ferramentas. Ok. Do utilizador. Então, vamos começar o código. Vamos fazer o seguinte, deixem-me só. Sim, Ismael, lembro muito bem. Vamos só terminar os exemplos, depois vamos fazer o exemplo de uma única vez para não pararmos assim no meio, mas vai ficar já bem clarificado, Melinda. Então, ok? Mas basicamente é isso que já disseram. Serve para poder exibir as mensagens na consola do navegador. Geralmente nós temos aqui também temos a função alerta. Vão ser basicamente duas funções que vão usar muito para fazer o debugging ou então a depuração dos vossos códigos. Neste caso, sempre que nós tivermos a noção de, ou então precisarmos verificar se há algum erro no nosso código. Ok, funções JavaScript. Também já apresentamos aqui uma função lá no exemplo para podermos exibir o texto a partir do evento que foi adicionado ao botão, mas também eu tinha frisado que dentro dos parênteses nós podemos passar os nossos elementos, ou então passar os nossos parâmetros. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos, para simplesmente, se não ficar muito confuso, eu vou mesmo querer fazer isso agora, desculpa. Simplesmente também vamos deixar simplesmente de estar a falar e começar a ver um bocadinho as coisas na prática. Ok. Ai, vamos lá rapidamente. Ok. Então, temos aqui a nossa, vamos eliminar, vamos fazer o exemplo que está lá na tela e vamos, ok, passar aqui, opa. Vamos apresentar aqui o nosso console. Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte, function, aqui eu vou fazer uma function de soma, vou passar os parâmetros A e B. Neste caso, as nossas variáveis. Ok. Vamos fazer um return B. Vamos usar o let. E vamos chamar a nossa função somar 5, 3, 10 e 3. Antes de eu usar o console, tal como está lá no exemplo, vamos apresentar o nosso elemento que nós criamos, neste caso, nosso parágrafo. Deixa eu cá ver. Ok. Estou aqui com... Não consigo verificar nada. Ok. Bom.
Vamos usar agora o alert. Vamos começar com o alert. O alert. Vai. Working. HTML. Vai. Agora vamos aqui em alert. E vamos colocar aqui alert. Também é uma função que nos permite exibir as informações. Vamos colocar aqui a soma é igual a vamos colocar aqui um result. Vai. Bom. Então, vou gravar isso. JS. Ok. E para os externos. Ok. Ok. Então, ok. E então temos o nosso exemplo criadinho. Ok. E agora temos o nosso exemplo criadinho. E assim a nossa soma é apresentada a partir da nossa alerta. Neste caso, esta janela que aparece aqui com um alerta. Então, agora vamos para o console log. Ok. Para podermos esclarecer então a dúvida da Melinda. Isto e aqui, em vez de colocarmos o console log, sem criar pasta aqui. É o seguinte. Ok. Estou aqui a executar o elemento. Ok. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Ok. Este aqui. Ok. Conseguem todos ver a tela, certo? Vamos agora para o console log. Ok, e aqui vamos fazer agora sim. Console.log e vamos apresentar o resultado. Ok? Escrever uma mensagem no grupo. Ok, boa, Francisco, boa.
Ok, e agora vamos abrir as ferramentas do desenvolvedor. E agora vamos ter aqui as ferramentas do utilizador. Acho que agora sim conseguem ver. Tá? Eu vou mudar, só mudar a ordem, porque eu estou aqui a usar o TikTok. Nada assim tão fixe. Ou até bem. Pronto. Ok. Agora vamos ver a maior diferença, então, a diferença entre console log neste caso, e o alert. Nós temos aqui o nosso elemento. Neste caso, temos aqui, se nós voltarmos a atualizar a nossa página, nós recebemos numa caixa que nem esta, numa pop-up, e é para isso que serve o alert. Neste caso, apresentar os valores ou os dados em uma alerta, uma caixa de alerta, uma caixa de diálogo. O elemento também, o resultado foi apresentado também no nosso elemento, e agora vamos para para a função console.log. Nós temos aqui o valor também apresentado. É basicamente para isso que serve o console.log. Se nós virmos para cá e atualizarmos, é difícil visualizar aqui. Se nós colocarmos aqui a soma do resultado, linda, a soma do resultado, ou melhor, os valores, vamos colocar aqui, ok. Se nós virmos para cá e vamos verificar aqui no console log, novamente, que o nosso valor ou a soma dos valores é igual a 13. Vou colocar aqui no lá e pronto. E pronto. É para isso que serve o console log, e a real diferença entre o console log e também o alert. Ok, vamos lá. Ok. Espero que não tenham mais dúvidas até o momento. Eu acho que a Melinda... por aí. Melinda, a dúvida foi retirada? Podemos continuar? Ainda alguma coisa? Formadora, Sim? e só saber se eu entendi. O console log é como se fosse um printf. Sim, um printf para Uma mensagem. para a consola do navegador. Neste caso, só aparece na consola do navegador. Porque se nós fecharmos a consola do navegador, os elementos que simplesmente vão aparecer vão ser a alerta, neste caso a caixa de diálogo, e o resultado, neste caso o elemento HTML. Para nós conseguirmos notar ou então verificarmos que realmente existe console log, nós precisamos, nós precisamos vir para cá e usar, e pronto, aqui na consola, usarmos as ferramentas do desenvolvedor que é padronizada pronto, todos os browsers ou todos os navegadores por padrão possuem, e aqui nós vamos conseguir verificar o console.log, ou então o valor do console.log. Esta função é usada maioritariamente para poder retornar dados quando estamos a desenvolver o nosso programa, a nossa aplicação, porque raramente vamos precisar realmente de transmitir alguma ideia para um utilizador de baixo nível. Ele nem sabe que essas ferramentas existem, então vamos precisar transmitir alguma informação a partir do console.log. O que nós vamos usar talvez vai ser um alerta, neste caso uma caixa de diálogo, ou então um elemento customizado do HTML.
Dúvida foi retirada? Ok. Bom. Então vamos lá continuar. Estamos já quase na reta final. Ok. Deixa eu cá ver o que é que isso diz. Ok. Afinal, como o JS ou JavaScript me ajuda a dinamizar a página? Bem, nós já vimos aqui vários métodos. Já uma das coisas que nós já vimos aqui foi o alerta. Basicamente, nós precisamos do JavaScript para poder usar o alerta e também muitos outros elementos vão usar o JavaScript para poderem ser então prontos, para poderem ter alguma ação. Isso porque no final do dia, no final das contas, nós não podemos mover um botão, nós não podemos mover uma coisinha aqui. Eu vou simplesmente pedir aqui, calma. Vou aqui algumas coisinhas. Pronto, eu vou mostrar, já que é dado primeiro, pronto, será suposto ser por surpresa, mas como já estamos mesmo aqui, vou simplesmente, ok. Surpresa até não, era suposto nós lançarmos só já depois de uma vez. E pronto. Ok. Ok. Por exemplo, temos aqui alguns elementos nesta página e praticamente os elementos estão a se mover. Nós precisamos de JavaScript para poder fazer isso. Com CSS nós até que também conseguimos, mas com JavaScript é extremamente necessário que isso aí também nós trabalhamos de uma forma bem mais profissional, porque aí nós teríamos basicamente uma ideia de como é que podíamos controlar basicamente ou controlar melhor os elementos da nossa página. Ok. Então, ok. Boas práticas ou então dicas de melhoria do JavaScript. Ok, usem sempre o const e let em vez de var. Isto neste caso para o const para funções ou então, desculpa, para variáveis cujo valor não vai mudar. O let, isso para podermos simplesmente num escopo bem mais fechado, como num trecho de código ou numa função específica, não vamos usar o var em vez do let, né? Porque se nós vamos simplesmente usar aquela função aquela variável dentro daquela função, daquele trecho de código não há necessidade de nós declararmos para o corpo todo, ou para o código todo, que neste caso só estamos agora a começar, mas lá mais para frente há, pelo menos para quem vai seguir a carreira de engenheiro de softwares, algo que se fala muito, algo que nós falamos muito, que é basicamente a memória, então a eficiência de um programa. Em vez de isso, influencia bastante. Uma variável que podia ser usada simplesmente no escopo, vai ter de ser inicializada durante o programa todo, enquanto podia estar a reservar memória ou então espaço para uma outra variável. Sempre inicializem as variáveis para não termos aí os valores como undefined, neste caso indefinido. Comentários, acho que isso já é algo que estamos a falar há time, há muito tempo, já desde o tempo do HTML. E por último, organizem o código em funções reutilizáveis e evitem redundância de códigos. Já falamos também sobre isso no CSS e aqui vamos começar a ver muito mais sentido de evitarmos a redundância, né? E aqui já começamos a entrar numa parte em que, basicamente, se tivermos código a mais ou código desnecessário, o nosso programa, nossa aplicação, a nossa página já começa a pagar por conta desse código desnecessário.